Os bancos centrais passaram 5 anos acumulando ouro para escapar do dólar americano, mas agora um país fez exatamente o oposto, e o motivo está deixando os mercados globais apreensivos. No início de 2026, o Banco Central da Turquia apertou o botão do pânico. Eles despejaram mais de 8 bilhões de dólares em reservas de ouro em apenas 2 semanas. Isso não foi uma negociação normal. Eles não estavam vendendo no auge. Eles estavam lutando para sobreviver. A venda de ouro da Turquia revela algo muito maior. O acúmulo global de ouro não foi um ataque coordenado contra o dólar. Foi uma tábua de salvação financeira para países tentando adiar uma crise. E agora a pergunta é, se a Turquia teve que vender o seguro primeiro, quem será o próximo? Quando uma nação começa a vender um ativo que levou anos para acumular, geralmente significa que algo deu muito errado nos bastidores. O dinheiro está ficando mais escasso. A pressão está aumentando e, de repente, aquilo que eles compraram como proteção se torna aquilo que eles precisam vender. Foi exatamente isso que aconteceu na Turquia no início deste ano. No final de fevereiro de 2026, o Banco Central da República da Turquia, ou CBRT, despejou impressionantes 58,4 toneladas de ouro, no valor aproximado de 8 bilhões de dólares. E isso aconteceu em apenas 2 semanas. Mas foi só o começo. Em abril, o total já havia explodido para 128 toneladas de ouro. Para colocar isso em perspectiva, a Turquia eliminou uma quantidade equivalente a cerca de 40% de todo o ouro acumulado por todos os bancos centrais de mercados emergentes juntos durante todo o ano de 2025. E é isso que torna essa situação tão incomum. Os bancos centrais normalmente não tratam o ouro como um investimento comum. Eles não o compram para buscar retornos ou fazer apostas de curto prazo. Eles mantêm o ouro porque, quando tudo o resto começa a desmoronar, o ouro é um dos poucos ativos em que o mundo ainda confia. É o equivalente financeiro a uma saída de emergência, e a Turquia passou direto por essa saída. Não porque quis, não porque viu uma oportunidade melhor, mas porque foi obrigada. E o motivo se resume a uma coisa: a lira turca. Por anos a moeda está em queda livre, e quando a moeda de um país começa a desmoronar, isso cria uma reação em cadeia que pode rapidamente sair do controle. Para entender o motivo, você precisa entender o que uma moeda realmente representa. A moeda nacional é como um indicador da reputação de um país no cenário global. Países que provaram ser parceiros financeiros confiáveis têm muito mais facilidade em atrair investidores do mundo todo. Isso fortalece o valor de suas moedas. O dólar americano e a libra esterlina são bons exemplos disso. Mas quando um país perde essa confiança, os investidores recuam. A demanda pela moeda cai e o valor dessa moeda começa a enfraquecer. Isso geralmente acontece quando um país está imprimindo dinheiro demais, assumindo dívidas demais, e tem instabilidade política ou está lidando com altas taxas de inflação. E foi isso que aconteceu com a lira. O colapso dela foi resultado de uma série de fatores: políticas monetárias ruins, níveis excessivos de inflação, uma erosão da independência do Banco Central da República da Turquia e grandes déficits econômicos que o país consistentemente não conseguiu resolver. Em 2020, uma única lira turca valia cerca de 14 centavos de dólar. Hoje, uma lira vale pouco mais de 2 centavos. As moedas sobem e descem de valor o tempo todo, mas a da Turquia sofreu muito mais do que uma queda típica. Ela está em uma espiral de morte há vários anos e atingiu níveis mínimos sem precedentes em 2026. Isso não é apenas uma má notícia para a economia doméstica da Turquia. Isso se torna um grande problema quando Ankara tenta fazer negócios com o resto do mundo. Com a lira se tornando quase sem valor, outros países ao redor do mundo estão cada vez menos dispostos a aceitá-la. Em vez disso, na maioria das vezes, os parceiros comerciais querem ser pagos em dólares americanos. Então, a Turquia precisa encontrar uma maneira de conseguir dólares. Mas com o preço da moeda continuando a cair, cada dólar ficava mais caro para comprar. Em 2020, eram necessários apenas cerca de 7 liras para comprar $1. Em 2026, Ankara tem que entregar quase 50 liras por aquela mesma nota de $1. Com o tempo, a Turquia queimou suas reservas cambiais. Sua economia ficou mais fraca, a inflação disparou e o país se tornou um investimento cada vez menos atraente, até mesmo para os investidores mais otimistas. Ainda assim, a Turquia conseguiu se manter, mas então algo aconteceu que estava totalmente fora do controle de Ankara. Algo que enviou ondas de choque pelo mundo todo, impactando toda a economia global e mergulhando vários países em uma grave crise econômica. A guerra no Irã. Após os bombardeios dos Estados Unidos, o Irã bloqueou o Estreito de Hormuz, a estreita, mas crucial via marítima, que transporta cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo. Quase imediatamente, os preços do petróleo dispararam. Embora todos os países tenham sentido o impacto, o maior prejuízo foi sofrido pelos importadores líquidos de energia, as nações que dependem da compra de petróleo e gás do exterior porque não conseguem produzir o suficiente por conta própria. A Turquia é uma dessas nações. Na verdade, ela é extremamente dependente de energia importada. Apesar de ser uma nação do G20, com uma forte base industrial, a Turquia praticamente não possui oferta interna de petróleo ou gás natural. Então, todo o combustível que entra na Turquia vem, na prática, de outros países, como Rússia e Iraque. De repente, cada gota desse combustível passou a custar muito mais do que no dia anterior.
Para alguns países, isso era administrável. Os Estados Unidos conseguiram recorrer às suas extensas reservas de petróleo e à produção doméstica para enfrentar a crise. Ainda sentiram os efeitos, já que os preços da gasolina e da energia continuaram subindo, mas tinham mecanismos de segurança para lidar com isso. Em outros países, esses mesmos tipos de sistemas ajudaram a limitar a quantidade de danos causados. A Turquia, no entanto, sofreu mais do que a maioria. De repente, o país se viu não apenas diante de contas de energia muito mais altas que precisavam ser pagas imediatamente, mas também com uma moeda cada vez mais fraca para pagá-las. Quanto mais a guerra se prolongava sem qualquer tipo de resolução diplomática, mais alto ficava o preço do petróleo. E à medida que o preço para o barril continuava a disparar, a situação só piorava para Ankara, porque os mercados globais de energia são implacáveis. Eles se movem rápido e não fazem concessões para ninguém. E eles só aceitam pagamento em uma moeda, o dólar americano. A Turquia não podia buscar meios alternativos, nem esperar que as coisas melhorassem magicamente. Se quisesse continuar funcionando e evitar que a economia já debilitada afundasse de vez, precisava conseguir uma grande quantidade de dólares, rapidamente. Se não conseguisse, milhões de casas ficariam sem energia, hospitais ficariam às escuras e as redes de transporte simplesmente parariam. Alimentos e outros bens essenciais deixariam de circular, as indústrias entrariam em colapso e a própria existência da nação estaria em risco. O Banco Central da República da Turquia estava ficando sem tempo. Com suas reservas de câmbio esgotadas e os líderes internacionais totalmente indispostos a socorrê-lo, foi forçado a olhar para o único ativo que lhe restava para sobreviver a esses tempos difíceis, o ouro. Os países nunca querem realmente usar suas reservas de ouro, mas desta vez, no entanto, não havia outra opção. Todas aquelas barras espalhadas pelos cofres internacionais da Turquia já não pareciam mais ativos reluzentes que serviam como seguro e reserva de valor de longo prazo. Agora, elas eram a única coisa entre a Turquia e seu colapso total. Então, a Turquia fez a única ligação que podia. É aqui que uma das maiores narrativas financeiras dos últimos anos começa a desmoronar. Durante anos, comentaristas financeiros defenderam a ideia de que economias emergentes estavam comprando milhares de toneladas de ouro todos os anos por um motivo: usá-lo como uma arma contra o Ocidente, e especificamente contra os Estados Unidos. O argumento era que as nações do BRICS, incluindo Brasil, China, Índia, Irã e Rússia, junto com seus aliados, não estavam apenas se protegendo. Eles estavam se preparando para uma revolução financeira. A teoria afirmava que esses países estavam acumulando enormes reservas de ouro para poderem criar uma nova moeda global. Eles queriam desafiar a dominância do dólar e enfraquecer a economia dos Estados Unidos. Eventualmente, o mundo seria forçado a entrar em um sistema financeiro completamente diferente. Era uma história dramática, um plano coordenado para acabar com a era do dólar e criar uma nova ordem mundial. Mas não foi isso que aconteceu na realidade. A teoria da moeda dos BRICS, lastreada em ouro, começou a desmoronar diante do que realmente está acontecendo no mundo real. E a prova está ao nosso redor, não só na Turquia. Porque Ankara não é a única a vender seu ouro. Ela é apenas o primeiro nome em uma lista cada vez maior de potências globais. Dados do Compitad de início de 2026 mostram que várias outras nações, incluindo membros da Aliança dos BRICS, também tomaram medidas para liquidar parte de suas reservas de ouro. A Rússia quebrou um recorde de 24 anos nos primeiros 4 meses de 2026. O Banco Central de Moscou vendeu mais reservas de ouro em abril do que em qualquer outro mês desde 2005. A Rússia se viu diante da perspectiva de colapso econômico devido à guerra contínua com a Ucrânia. Sem ver outra opção, despejou suas reservas. Outros países seguiram o exemplo, com mercados emergentes realizando discretamente suas próprias liquidações. Enquanto isso, China e Índia permaneceram em silêncio em relação às suas atividades relacionadas ao ouro. Nada disso se encaixa na teoria da conspiração dos BRICS. Se esses países estivessem realmente tão interessados em acumular ouro para desestabilizar o Ocidente, por que tantos deles estavam vendendo centenas de toneladas dele? A verdade é, na verdade, muito mais sombria do que os teóricos da conspiração jamais imaginaram. Os estoques de ouro que dezenas de países acumularam na última década não deveriam ser usados como armas para destruir o Ocidente ou desmontar o dólar. Eles não eram ofensivos, eles eram defensivos. Esses estoques eram botes salva-vidas financeiros. As lideranças e os bancos centrais dessas nações perceberam que suas economias domésticas eram frágeis. Eles entenderam que suas moedas poderiam entrar em colapso algum dia. Eles perceberam que uma crise global poderia impactar seus sistemas e seu povo, mais do que os países mais ricos do mundo. Então, para realmente retomar algum controle, eles recorreram ao ouro. Eles acumularam o máximo de ouro que puderam para ter algo em que se apoiar. O ouro era uma rede de segurança, mas essa rede está sendo destruída enquanto falamos. A rede da Turquia simplesmente tem mais buracos do que as demais. Mas é apenas uma questão de tempo, até que a mesma situação aconteça na África, na Ásia, na América Latina e além. As circunstâncias vão variar, assim como acontece entre a Turquia e a Rússia, mas o resultado final será o mesmo. Os estoques deixarão de ser acumulados e passarão a ser consumidos. Quando a lira perdeu seu valor e as reservas foram esgotadas, a Turquia fez o equivalente nacional a uma troca em uma casa de penhores, uma troca de ouro por moeda estrangeira. Porque, quando liquidou seu ouro, Ankara não retirou 8 bilhões de dólares em barras de ouro de seus cofres para carregar em aviões.
Em vez disso, basicamente entregou suas reservas de ouro para bancos internacionais especializados em ouro como uma forma de garantia. Em troca, esses bancos transferiram bilhões de dólares americanos para as contas de Ankara. É como alguém que tem dinheiro investido em negócios e investimentos, mas de repente precisa de dinheiro para cobrir uma despesa de emergência. Eles não querem vender seus bens permanentemente, então levam um carro de luxo a uma casa de penhores de alto padrão, usam o carro como garantia e saem de lá com dinheiro. Se a situação deles melhorar, eles devolvem o dinheiro e pegam o carro de volta. Caso contrário, a casa de penhores fica com o carro. É basicamente assim que funciona o swap de ouro da Turquia. O país pode até conseguir recuperar seu ouro, mas só se devolver os bilhões que recebeu, mais os juros. Dada a pressão que Ankara está enfrentando, recuperar esse ouro pode ser mais fácil falar do que fazer. Mas de qualquer forma, a ironia é impossível de ignorar. Durante anos, o mundo ouviu que países como a Turquia estavam acumulando ouro para desestabilizar o dólar. A ideia era que o ouro ajudaria a quebrar a dominância financeira dos Estados Unidos. No entanto, quando a crise chegou, a Turquia teve que vender o ouro para conseguir justamente os dólares, dos quais supostamente estava tentando escapar. Não foi uma revolução financeira global, foi apenas um lembrete de que, quando as coisas ficam sérias, o mundo ainda recorre à mesma moeda em que confia há gerações, o dólar americano. O que está acontecendo na Turquia não é apenas uma crise isolada, é um sinal de alerta de um sistema global sob pressão crescente. Uma das principais economias do G20 foi forçada a liquidar suas reservas mais valiosas, apenas para conseguir pagar pela energia essencial. Ela teve que quebrar o vidro de emergência e esgotar um fundo de reserva que levou anos para ser construído. Não para financiar a expansão, mas para manter as fábricas funcionando e as casas aquecidas. Isso não é normal. Isso não é sinal de um sistema financeiro saudável funcionando como deveria. É sinal de um sistema que está rodando no limite, sofrendo uma escassez de liquidez global realmente sem precedentes. Mas a Turquia não é o único sinal de alerta, porque se os preços da energia continuarem subindo e o dólar americano continuar tendo tanta influência sobre os mercados mundiais, o problema não vai desaparecer. E isso vai acontecer com mais frequência. Outros países com escassez de liquidez estão enfrentando dívidas crescentes, moedas em colapso, e não terão outra escolha a não ser vender seu ouro. Essa é a dura realidade. A grande corrida do ouro do final dos 100 anos 2010 e dos 100 anos 2020 não culminou com uma nova ordem financeira mundial. Em vez disso, está nos levando para uma grande ressaca global. Os primeiros dominós da insolvência nacional já estão caindo um a um. As redes de proteção estão sendo, com relutância, mas ativamente, destruídas. E a máquina econômica global está rapidamente ficando sem espaço para manobrar. O dólar tem sido a moeda padrão há décadas, mas agora as nações estão procurando alternativas. Assista para entender por que tantos países estão abandonando o dólar, ou clique neste vídeo.